Hoje eu vou interromper a série que eu estou pregando, né? Eu estou pregando no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, e nós temos estudado o capítulo todo. Já preguei acho que 20 mensagens em Lucas e ainda estamos no capítulo 6. Então, para chegar no capítulo 20 e tantos que tem Lucas, daqui 2 anos e meio a gente termina essa série. Mas vai ser bênção. Mas hoje, por algum motivo que só Deus sabe, me deu um desejo no coração de pregar esta mensagem aqui que eu vou pregar para vocês nessa manhã. É uma mensagem que eu já preguei algumas vezes na minha vida. É claro que ela nunca sai igual, né? Porque sempre Deus quer falar coisas novas. Às vezes a gente prega o mesmo texto na Bíblia. Eu já preguei várias vezes o mesmo texto na Bíblia e diversas vezes Deus falou coisas diferentes, né? Mas esse livro, na verdade, aqui na Bíblia, é um livro que tem meu coração. E na verdade eu acho que tem meu coração porque eu acho que eu me enxergo nele muitas vezes. Eu acho que não só para mim, mas eu acho que é um ciclo na vida do ser humano, né? Porque nesse livro você encontra ali um homem de Deus, um profeta, que ele tem as suas questões, ele tem as suas dúvidas, ele tem os seus diálogos, as suas conversas com Deus. E nas suas conversas com Deus ali, ele tem dúvidas, ele tem medos, ele também tem fé, ele crê que de alguma forma Deus vai fazer alguma coisa. E ele termina, na verdade, o livro louvando e exaltando a Deus. Eu penso que é um ciclo, na verdade, que muitas vezes nas nossas vidas cristãos nós vivemos. Tem momentos que parece que estamos cheios de fé, na verdade. Tem momentos que parece que cremos mais do que qualquer pessoa. Pode vir um vendaval sobre a minha vida, eu estou de pé, estou firme. Mas tem momentos que parece que a fé escorre pelos nossos dedos, né? Parece que há muitas dúvidas, incertezas, medos, né? Mas a gente continua, né? Por sermos cristãos e crermos em Deus, e então chega um momento onde, depois de dúvida e muitas vezes com a certeza de que Deus também vai cuidar de nós, chega um momento, chega um tempo nas nossas vidas onde a gente consegue também adorar a Deus, reconhecendo que Ele foi bom, que Ele é fiel, que Ele sempre esteve ao nosso lado, nos sustentando mesmo em meio aos dias difíceis. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Eu vou ler, na verdade, alguns versículos durante a mensagem, mas eu quero começar lendo Abacuque, um dos profetas menores na Bíblia. Prazer, Abacuque. Talvez você não o conheça. Quem é esse fulano, Gui? Eu não sabia que esse fulano estava na Bíblia. Ele não apenas está na Bíblia, ele não apenas é citado na Bíblia, mas tem um livro que carrega o seu nome. Ele é conhecido, reconhecido como um dos profetas menores no Antigo Testamento. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores não é porque eles eram altos, né? E os profetas menores não é porque eram pequenininhos. Na verdade, pelo tamanho dos livros, profetas maiores e menores. Isaías, Jeremias são profetas maiores, né, no Antigo Testamento. Os livros são mais extensos. E aqui um dos profetas menores também, tá? Se você está com a tua Bíblia e encontra aí alguma dificuldade para encontrar Abacuque, é só você ir ali no primeiro evangelho, Mateus, volta ali 5 livros, você vai encontrar ali um livro pequeno com 3 capítulos ali, chamado Abacuque. Então quero ler com vocês Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 2 até o 4, que diz assim: Até quando, Senhor? E talvez você já está pensando, eita, já sou eu, falando com Deus. Até quando, Senhor, esse marido vai ser assim? Até quando, Senhor, essa mulher vai falar desse jeito comigo? Até quando, Senhor, o Senhor não vai mudar a vida do meu filho? Na verdade, aqui, muitas vezes já faz parte do nosso vocabulário e essas palavras aqui estão nas nossas orações. Até quando, Senhor, eu clamarei e Tu não me escutarás? Ou gritarei a Ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas, o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida.
Amém. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. A nossa oração, Deus, é que o Senhor fale conosco mais uma vez através das Escrituras. Nós chegamos a este lugar e queremos dizer a Ti que nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco mais uma vez, revela a Tua palavra, nos dá um entendimento ainda maior do que temos sobre o Senhor, o caráter do Senhor. Pai, nós queremos Te conhecer melhor através da Tua palavra nesta manhã. Que a unção do Teu Espírito que ensina esteja sobre as nossas vidas, nos ensinando, nos instruindo nesta manhã. Em nome de Jesus, que a unção do Senhor que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir, passar aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Como eu comecei dizendo para vocês, aqui nós encontramos um dos profetas menores, no Antigo Testamento. Este homem, Abacuque, ele era um profeta. Um profeta no Antigo Testamento, ele tinha parecido com um papel de pastor no meio do povo, onde ele era a voz de Deus muitas vezes, um representante de Deus ao povo. Ele tinha a função de exortar, ele tinha a função de corrigir, ele tinha a função de direcionar um povo. E você vai ver no Antigo Testamento Deus levantando inúmeras pessoas como profetas para serem voz, darem direcionamento e muitas vezes corrigirem o povo, que precisavam muitas vezes de serem corrigidos, pois se afastavam de Deus e desviavam os seus caminhos e os seus corações da presença de Deus. Na verdade, exatamente isso se aplica, na verdade, nas nossas vidas, no nosso tempo hoje, É para isso que muitas vezes um pastor é usado na sua vida, onde ele vai trazer a palavra de Deus e algumas vezes ele vai te lembrar das promessas e das bênçãos, outras vezes a palavra é ministrada e traz correção para os nossos caminhos, outras vezes nós somos exortados através da palavra de Deus. E Deus usa muitas pessoas para fazerem isso. No Antigo Testamento, os profetas eram usados para isso. E Abacuque, ele é um homem de Deus. Abacuque, ele é alguém que tem relacionamento com Deus. Abacuque é alguém que tem intimidade com Deus. Ele fala com Deus e ele sabe que Deus o escuta. Ele fala com Deus e ele espera, porque ele sabe que em algum momento Deus vai falar com ele também. Só que Abacuque, ele está vivendo aqui um grande conflito, e essa conversa dele com Deus nos mostra isso. É interessante porque o livro de Abacuque não é um livro a princípio de ensino teológico profundo, por exemplo, como você vai ver Paulo aos Romanos escrevendo ali teologia e ensinando muitas coisas. Abacuque, o livro de Abacuque é uma conversa deste homem de Deus com Deus. Por isso talvez que eu amo tanto este livro aqui, porque eu me vejo nisso aqui, Quantas vezes os nossos clamores diante de Deus, quantas vezes as nossas orações que são apenas conhecidas por Deus, coisas que não falamos para outras pessoas. Às vezes o marido nem compartilha com a esposa, preocupado com algumas coisas no trabalho, mas às vezes na presença de Deus, ele entra lá e fala: Senhor, eu estou tão preocupado com isso ou com aquilo, e vice-versa. Muitas vezes nesse ambiente onde temos intimidade com o nosso Pai, nós rasgamos o nosso coração e nós oramos e nós clamamos e nós choramos na presença de Deus e colocamos diante dele as nossas dúvidas, as nossas questões, os nossos desafios, os nossos problemas, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Abacuque, ele vive um conflito, porque ele sabe que ele está em Judá, e ele sabe que aquele povo havia sido escolhido e separado por Deus. Deus havia feito a um povo promessas maravilhosas. Deus fez uma aliança com um povo. Não sei se você sabe disso, mas antes de Deus fazer uma aliança comigo e com você, Deus fez uma aliança antes de qualquer coisa com o seu povo, com Israel. Esta aliança iria se estender a nós e se estendeu a nós, mas na verdade o desejo de Deus era que por meio de uma nação o mundo fosse ganho por ele, o mundo fosse, que o nome dele fosse reconhecido por meio de uma nação. Ele faz uma aliança com Israel. O problema é que Israel se desvia dos caminhos do Senhor. Ele faz uma aliança com o povo dizendo: olha, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar vocês, eu tenho uma terra preparada para vocês, eu tenho aliança com vocês.
E a tristeza é que inúmeras vezes o povo se esquecia dessa aliança que eles tinham com Deus. E por se esquecerem dessa aliança que eles tinham com Deus, eles desviavam os seus caminhos. E na verdade, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente fica meio abismado de, Senhor, como é que eles puderam fazer isso, né? Mas eu digo para você, é muito mais fácil nós termos para nós um Deus que seja visível. Nós somos tentados muitas vezes em termos para nós um Deus que seja palpável. E aí talvez você está pensando, não, eu não sou... Sim, muitas vezes nós temos deuses nas nossas vidas, seja o dinheiro, seja tantas outras coisas, porque para nós muitas vezes é mais fácil termos para nós um Deus que está ali, que a gente sabe que está ali, do que um Deus que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, do que um Deus que muitas vezes a gente parece que tem a sensação que Ele está distante, às vezes a gente ora e parece que Ele não nos ouve, e era exatamente isso que acontecia com esse povo. Muitas vezes, com o tempo, eles iam se esquecendo das palavras, das promessas, da aliança que Deus havia feito com eles, e eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Tinham para eles outros deuses, se misturavam com outros povos, faziam coisas que não deveriam fazer, e por conta disso eles perdiam a bênção de Deus, né? Eles perdiam a proteção de Deus, eles perdiam o cuidado de Deus, e não é porque Deus não os amava, mas Deus tinha uma aliança com eles, e se a aliança fosse quebrada, Deus não poderia então fazer nada a respeito daquele povo, já que eles haviam tomado uma decisão. E o que está acontecendo aqui, na verdade, é que o povo vive uma crise. E eles estão vivendo essa crise, a culpa não é de Deus, a culpa era deles mesmos. Porque eles desobedeceram a Deus, então os inimigos, eles vivem num tempo onde, na verdade, as guerras não eram apenas espirituais, as guerras não eram apenas, os conflitos não eram apenas... De boca a boca, mas eles viviam conflitos mesmo de guerra, de matança, de uma cidade conquistando outra cidade, e era uma realidade para aquele povo. Então, eles estão sendo oprimidos, eles estão sendo esmagados pelos inimigos, eles estão vendo a injustiça de um povo que não amava a Deus, que não tinha aliança com Deus, muitas vezes prosperarem, avançarem, e eles estão vivendo tempos difíceis. E essa é a indignação, na verdade, do profeta Abacuque, e é onde ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, porque na verdade ele está tendo, a princípio, um entendimento errado do que está acontecendo. Ele pensa que era Deus que estava abençoando os inimigos, tanto que ele questiona como é que pode os inimigos, os injustos, eles prosperam e o seu povo não prospera. A maldade, os maldosos, aqueles que fazem coisas terríveis, eles avançam e eles prosperam, e a questão dele aqui é como se Deus estivesse ausente, ou então como se Deus não estivesse olhando para o seu povo, e pelo contrário, olhando para outro povo que não era o seu povo e os abençoando. Então ele está num conflito. Ele está num conflito aqui, ele tem uma questão com Deus, ele está dizendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E quantas vezes não sou eu nessa história? E quantas vezes não é você nessa história? Que a gente está orando e a gente está clamando a Deus, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, se o Senhor está fazendo alguma coisa, por favor, me explique um pouco mais do que o Senhor está fazendo, porque eu não estou compreendendo o que é que o Senhor está fazendo ou querendo fazer. E esse aqui foi o clamor de Abacuque, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Só que pior do que não estar entendendo, é que a gente percebe pela fala do profeta, é que Deus estava em silêncio. Quantos já experimentaram o silêncio de Deus? Quantos já clamaram por um tempo e não tiveram respostas por aquilo que clamaram? Eu não sei, mas eu leio esse livro, às vezes eu penso, podia ser Guilherme o nome do livro, porque essa história é minha também, porque quantas vezes eu já não entrei no meu quarto e briguei com Deus dizendo, até quando? Ou parece que o Senhor está ausente, parece que o Senhor não está me ouvindo. Na verdade, esse aqui é um clamor, é uma oração de todos nós. Tem momentos que parece que Deus está em silêncio. Tem momentos que parece que Deus se calou, tem momentos que por conta do silêncio de Deus, a gente chega a pensar que Deus está ausente, não está nos ouvindo, e pior do que isso, talvez Ele tenha até me abandonado, Gui, porque eu coloco diante dEle as minhas questões, eu choro na presença dEle, e eu oro, Gui, sobre este assunto faz 1 ano, faz 5 anos, e eu ainda não tive uma resposta de Deus, Ele não falou comigo, Ele não resolveu o meu problema, o que é que está acontecendo? Essas são as palavras do profeta, até quando, Senhor?
Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E eu fico pensando que talvez ele tenha repetido esta pergunta algumas vezes, até quando? Sabe aquela sensação de eu não aguento mais? Aquela oração que você diz, sabe, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de clamar. A impressão que eu tenho é que esse era o sentimento que tomava o coração daquele profeta. Eu estou cansado de não ver o Senhor agir na minha vida, eu estou cansado de ter que enfrentar este problema e não ter uma resolução do problema, eu estou cansado de dobrar os meus joelhos e não ver o agir do Senhor nessa área da minha vida. Deus, eu estou fazendo tudo certo diante do Senhor. Deus, eu sou um cristão de verdade, eu te amo, eu tenho te servido e parece que o Senhor não aparece na minha vida. Quantas vezes esse é o nosso clamor e essa é a nossa oração? Tem uma história na Bíblia que me ensina muito sobre isso, porque tem momentos que parece que o tempo esmaga a nossa fé, e talvez uma das coisas que mais esmague a nossa fé seja exatamente o tempo, porque como eu já preguei antes algumas mensagens sobre isso aqui, a questão não é nem termos fé, a questão é guardarmos a nossa fé, a questão é termos fé por um tempo longo. Crer um dia não é tão difícil assim, crer um ano é um pouco mais difícil, crer 10 anos um pouco mais difícil. O problema não é que você não crê, o problema é você permanecer crendo. O problema é passar um ano e você não ter tido uma resposta, e mesmo assim você está lá, dizendo, olha, eu não estou entendendo, eu não sei porque não aconteceu, mas eu creio, Deus ele vai fazer na hora certa, Ele está no controle de todas as coisas. E passou um ano e você está crendo ainda, mas chega ao segundo ano, chega ao terceiro ano, chega o quinto ano, Gui, se foram 10 anos, Gui, deixa eu te dizer uma coisa, Deus trabalha por meio do tempo. Eu não sei porquê, depois quando eu e você chegarmos no céu, a gente vai lá e briga com Deus sobre isso. Deus, por que é que demorou tanto? Talvez Ele tenha as explicações dele para mim e para você, mas Deus trabalha por meio do tempo. É só você olhar na Bíblia, Deus fazendo promessas e demorando muito tempo para realizar as promessas que Ele mesmo havia feito, e isso não significava que Ele não iria cumprir, mas por algum motivo Ele estava trabalhando nas pessoas por meio do tempo. Olha Abraão, Deus faz uma promessa e diz, você será pai de multidões. Passaram-se 25 anos, Ele dá sonhos a José e diz, um dia você vai governar e vai reinar. Passaram 13 anos até esse momento chegar. Muitas vezes demora muito tempo para o de repente de Deus. A gente sabe que Deus pode fazer da noite para o dia, mas muitas vezes Deus não faz da noite para o dia. Muitas vezes Ele usa o tempo para nos ensinar tantas coisas, mas nós não podemos nos sentir desencorajados e pensarmos que Deus não vai fazer pelo simples fato de estarmos esperando. Havia um homem, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, vai contar uma história onde a filha de um homem importante naquele tempo, um dos principais da sinagoga, a Bíblia nos diz, um homem religioso, um homem espiritual, um homem que estava servindo ao Senhor, e a filha dele fica doente, a filha dele fica muito doente, ponto de falecer, e ele está desesperado. Quem sabe um pai que tem filhos sabe o desespero de ver o seu filho doente, enfermo, e se você pudesse, você estaria ali no lugar dele, não é verdade? Quantos já viram seu filho ruim e orou e falou para Deus, Deus, tira dele, põe em mim, por favor, porque a pior coisa que existe é você ver um filho, uma criança pequena sofrendo, passando por algo difícil. O texto diz, eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-se, prostrou aos seus pés, instantaneamente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Jairo vai até Jesus e diz para ele, minha filha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva, e ela com certeza viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia o comprimindo. Então esse homem, reconhecido ali na sinagoga, um homem de Deus, religioso, espiritual, ele se encontra em desespero e ele decide ir até Jesus, porque ele sabe que Jesus é aquele que poderia fazer alguma coisa na sua casa. Jesus logo aceita o pedido de Jairo e eles saem juntos em direção à casa de Jairo. No meio do caminho algumas coisas acontecem. Esse texto aqui, essa passagem aqui, também está nesta passagem, aquele trecho onde conta da mulher do fluxo de sangue. Você conhece a mulher do fluxo de sangue? É no caminho para a casa de Jairo que Jesus também se encontra com a mulher do fluxo de sangue.
que já sofria há 12 anos de um fluxo, sangrava sem parar, anêmica, doente, não tinha saída. É no meio desse caminho que essa mulher para Jesus, toca nas vestes de Jesus, e ali eles vão ter um momento maravilhoso de cura, de restauração. E Jesus olha para ela, ela trêmula no chão, porque preocupada, pois tocou nas vestes de Jesus. E Jesus olha para ela e diz: filha, está tudo bem. Aquela mulher é tocada, curada, algo extraordinário acontece ali. Mas, depois desse episódio, chegam os servos de Jairo, as pessoas que andavam com ele, e trazem a notícia: olha, não precisa mais importunar o mestre, a tua pequena filha, ela morreu. Naquele momento, o desespero de um pai: meu Deus, não deu tempo. Meu Deus, esse cara aqui, eu pensei que ele controlava o tempo, mas ele não controla o tempo. E talvez por algum momento ele tenha até sentido raiva daquela mulher, porque talvez ele tenha pensado: se essa mulher que foi curada agora não tivesse chegado no meio do caminho e não tivesse atrapalhado Jesus, talvez teria dado tempo de nós termos chegado lá em casa. E se Jesus tivesse chegado a tempo, a minha filha não teria morrido. Quantas vezes é exatamente o que nós pensamos? A sensação é que agora não deu mais tempo, ou a sensação é que Deus perdeu o controle, não é verdade? Olha, não, Deus perdeu o controle, eu achei que estava no controle, eu achei que as coisas iriam acontecer, porque na verdade, olha só, Deus trabalha diferente do que nós trabalhamos. Deus não pensa como nós pensamos, e para nós o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós estamos limitados no tempo, mas Deus não está limitado no tempo. E nesse momento de dor, e talvez daquele homem ter pensado o seguinte: o tempo acabou, agora não existe mais uma chance e mais uma possibilidade. Jesus é maravilhoso, ele olha para aquele homem, ele não fala muitas coisas, ele não prega um sermão para aquele homem, ele não abre a Bíblia e diz: deixa eu te ensinar uma coisa, não, ele olha para aquele homem aflito, com certeza desesperado, talvez que já estava até chorando diante da notícia da morte da sua filha, e Jesus diz para ele algumas palavras, poucas palavras, e o que Jesus diz para ele é o seguinte: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não fique com tanto medo. Jairo, eu sei que a notícia é contrária do que você estava esperando. Jairo, eu sei que parece que o tempo terminou, mas continue crendo, continue acreditando, continue confiando, não fique tão preocupado, não fique com medo. E essa palavra é para você, querido, nessa manhã, porque talvez esse está sendo o seu questionamento com Deus. Meu Deus, não deu mais tempo. Meu Deus, o Senhor não fez do jeito que eu estava imaginando. Mas Deus tem os seus caminhos para fazer e para realizar. Deus tem o tempo que é dele. Muitas vezes o tempo dele não é no meu tempo. Muitas vezes o agir dele não é na maneira que eu iria agir na minha vida. Mas isso não significa que ele não continua agindo. Isso não significa que ele não continua trabalhando. A mesma palavra de Jesus a Jairo naquela tarde, naquela manhã talvez, dizendo: não fique com medo, não temas, crê somente. É a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Não fique com medo, creia somente, continue crendo, porque no tempo certo, talvez você vai compreender um pouco melhor o que Deus estava fazendo na tua vida. Jesus vai à casa de Jairo, aquela menina é ressuscitada por Jesus, ou seja, Jesus poderia curar aquela menina, mas ele desejava fazer coisas maiores. Ele não queria apenas curar aquela menina, ele queria ressuscitar aquela menina. Talvez o Senhor está demorando um pouco de tempo para fazer aquilo que você está pedindo, porque o milagre que vai acontecer na sua vida é maior do que você achou que poderia acontecer. Não temas, crê somente. Pastor, mas faz um ano, crê somente. Pastor, faz 5 anos, crê somente. Pastor, faz 8 anos, crê somente. Porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele mesmo te prometeu. O profeta clama, questiona: até quando? Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Estou me sentindo abatido. Eu estou triste. Parece que o Senhor foi embora e me abandonou. Mas Deus nunca nos abandona. Deus não te abandonou. E ainda no capítulo 1, versículo 5 até o 11, Deus então fala com o profeta. Porque é isso que acontece. Deus pode demorar.
mas Ele não tarda, Ele não falha. No momento certo, designado por Ele, Ele vem, Ele fala. Versículo 5 diz assim: vede entre as nações. Aqui é Deus falando com o profeta. Aí vede, olhe, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis. Deus falando, eu estou fazendo algo que vocês não vão acreditar. Quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível, espantosa. Dela mesma sai o juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência, sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Eles ajuntam cativos como areia, escarnecem 2 reis, e dos príncipes fazem zombaria. Eles se riem de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. O Deus aqui com letra minúscula, não é o único Deus do universo. Com o seu próprio Deus. Ele está falando de um povo que tinha deuses, um Deus para si, que não era o Deus de Israel. Se você for reparar, letra minúscula no Deus aqui. Deus responde, o profeta que está aflito, cansado e abatido. Só que a resposta de Deus parece que traz mais confusão do que ordem para a dor e para os questionamentos do profeta. Porque, não sei se você reparou o que Deus está dizendo aqui. Olha, vocês vão se maravilhar, vão ficar espantados com o que eu vou fazer, com o que eu estou fazendo. E ele diz ao profeta, sabe os caldeus? Deixa eu te dizer uma coisa, os caldeus, eles eram os inimigos do povo de Deus. E Deus está dizendo para o profeta, sabe os caldeus, os inimigos de vocês? Sei, eu vou levantar eles e eu vou usar eles para fazer isso que eu estou dizendo que eu vou fazer. O profeta fica indignado, porque o Senhor vai levantar o povo inimigo para nos corrigir, para organizar as coisas. Como é que o Senhor, sendo Deus e não apenas Deus, mas se o Senhor é Deus, o Senhor é bom também, nós cremos que o Senhor é bom, como é que o Senhor, sendo bom, vai fazer uma coisa como essa? E aqui me ensina algumas coisas poderosas, porque o que está acontecendo aqui é que o profeta nesse momento ele não está entendendo os caminhos e a maneira de Deus trabalhar. E inúmeras vezes é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Não é que Deus não esteja fazendo, é que muitas vezes Deus faz e a gente não consegue compreender o caminho ou a maneira que Deus está fazendo e trabalhando. Porque na nossa mente, na verdade, a gente já desenhou como é que Deus iria trabalhar. Se Deus te deu uma promessa, você já imaginou o caminho todo. Bom, Deus vai fazer isso, Deus vai me conectar ali, Deus vai me levar, Deus vai me abrir uma porta, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai me usar aqui, e vai acontecer assim, e eu vou chegar lá, e Ele vai fazer tudo isso que Ele falou. Ok, só que a questão é que muitas vezes a gente não imagina como Deus vai fazer, as maneiras de Deus trabalhar. E Deus está dizendo ao profeta, eu vou levantar os inimigos para trazer correção a vocês. Eu vou usar os inimigos para fazer algo extraordinário na terra. E ele fica sem compreender o que é que Deus estava fazendo. Como é que pode, querido, esta é uma lição para mim e para você. Nem sempre o agir de Deus vai parecer com aquilo que nós estávamos esperando. Isso não significa que Deus não esteja trabalhando. E aí eu aprendo com isso e fico mais tranquilo, sabe por quê? Eu consigo então entender que até mesmo nos percalços da vida, até mesmo nas confusões da vida, até mesmo diante de um inimigo que se levanta, até mesmo quando parece que as coisas saíram da ordem, como eu estava imaginando, isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Pelo contrário, como a palavra de Deus diz, todas são todas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. O inimigo se levanta, todas as coisas cooperam. O inimigo me persegue, todas as coisas cooperam. Mas pastor, me mandaram embora do emprego, todas as coisas cooperam. Mas pastor, saiu do meu controle, não aconteceu da maneira que eu estava imaginando, todas as
coisas cooperam. Quando eu compreendo isso aqui, que Deus não está preso a trabalhar da maneira que eu achei que Ele deveria trabalhar, eu começo a crer de uma maneira diferente, eu começo a enxergar a vida de uma maneira diferente. Dele é toda a terra, Ele controla todas as coisas, o coração dos reis está em suas mãos, e Ele inclina para o lado que Ele quiser. Então eu descanso o meu coração, até quando os inimigos se levantam, eu descanso o meu coração, mesmo quando as coisas não saíram da maneira que eu planejei. Por quê? Porque eu continuo crendo que mesmo assim, Ele continua sendo Deus, que mesmo assim, Ele continua sendo bom, que mesmo assim, todas, e são todas, não são algumas, todas as coisas vão cooperar ao meu bem, porque eu amo a Deus. Agora, Deus responde, Deus faz, e não faz da maneira que a gente queria que Ele tivesse feito. E qual é a nossa reação? Eu não gosto desse Deus, não. Eu vou largar esse Deus, porque Ele não fez como eu queria que Ele fizesse. E eu estou falando isso aqui para você porque sou eu nessa história. Porque tem vezes essa é a sensação. Mas o Senhor me prometeu, o Senhor falou comigo, não gostei não do que o Senhor agora está fazendo. Não gostei não do que o Senhor está falando. Quer saber de uma coisa? Vou embora, vou virar as costas para o Senhor. E muitas vezes, nesses momentos onde não entendemos tudo com clareza, abandonamos. E por abandonarmos, perdemos, deixamos de viver o lindo projeto que Deus tinha para as nossas vidas. Me chama a atenção no profeta que mesmo ele... Eu acho maravilhoso porque é um livro, e a Bíblia é esse livro maravilhoso, onde não esconde as fraquezas, os medos, as dúvidas. Então é um livro onde o profeta está em confusão. Os pinos estão desregulados, ele está dizendo, não estou compreendendo. Só que me ensina muito, porque olha o que ele diz no capítulo 2, no primeiro versículo. Depois de Deus dar a ele uma resposta pelo seu clamor, que não foi uma resposta que ele falou, oh, maravilha Deus, entendi tudo, está certo, obrigado que o Senhor vai... Não, uma resposta que deixa ele até indignado com Deus, pelo que Deus falou que iria fazer, mas mesmo assim, mesmo indignado, mesmo sem não compreender todas as coisas, olha a resposta do profeta a Deus. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Olha o que o profeta está dizendo a Deus. Deus, entendi muito bem não, mas sabe aquela torre que eu gosto de ficar, aquele lugar que eu espero e oro, e espero o Senhor falar comigo de novo, porque eu sei que eu sempre falo com o Senhor, e o Senhor fala comigo também, e o Senhor me responde. Então, é nessa torre de vigia, de oração, que eu vou permanecer e vou esperar o Senhor falar mais alguma coisa comigo, porque eu não estou entendendo nada. Olha a resposta do profeta. Ele está dizendo, eu estou na confusão, eu não estou entendendo, mas eu não vou fugir, eu vou permanecer, porque eu sei que o Senhor é um Deus que é fiel. No tempo certo, na hora certa, o Senhor vai vir, o Senhor vai falar, e alguma coisa vai acontecer. Quantas vezes essa não tem sido a nossa resposta a Deus, quando não compreendemos o que Ele está fazendo? Quantas vezes essa não é a nossa resposta a Deus, quando as coisas saíram do nosso controle? Mas deixa eu te encorajar nessa manhã, esse é o lugar que nós precisamos estar. Nós não vamos compreender todas as coisas, nós não vamos entender todas as coisas, até porque a palavra de Deus mesmo nos diz que os caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos, maiores do que os nossos. Ou seja, tem coisas na vida, nessa vida, que não cabe a nós, não cabe no nosso entendimento. A gente não consegue entender, muitas vezes, os caminhos, as maneiras que Deus trabalha. E deixa eu dizer para você, nem sempre precisamos entender. O que Deus exige de nós, na verdade, é que entendamos tudo. Mas o que Deus exige de nós é que, apesar de todas estas coisas, continuemos confiando nele. E crendo que Ele não perdeu o controle das coisas. É nesse lugar que nós precisamos permanecer, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo. E aí então, olha que maravilhoso, Deus é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Deus
é fiel. O profeta permanece no lugar, ele está com dúvidas, ele não sabe muito bem o que Deus vai fazer, ele não está compreendendo. E mais uma vez, então, o Senhor aparece, mais uma vez o Senhor fala, mais uma vez o Senhor traz uma resposta ao profeta que está neste lugar, esperando em oração, para que Deus pudesse falar com ele. E aí em Abacuque, no capítulo 2, dos versículos 2 a 4, diz o seguinte: olha, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Torna-se bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Eu leio a Bíblia e fico com vontade de dar risada. Fico feliz. O Senhor respondeu e disse: Abacuque, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Faz um negócio para mim. O que é, Deus, que o Senhor quer que eu faça? E ele diz: sabe que eu falei com você? Sabe as palavras que eu liberei? Sabe profecias? Sabe que eu entreguei a você? Sei, Deus. Você vai fazer o seguinte: escreve tudo isso que eu falei. Escreve a visão que eu te dei. E aqui é literal mesmo, né? Deus falou, Deus orienta, ele diz: pegue tábuas e escreva em tábuas o que eu estou te dizendo. Essa palavra não é apenas para você, mas é para todo um povo. E ele está dizendo: escreve nas tábuas, coloca na rua principal, para que quando as pessoas passarem, não apenas andando, mas quando elas estiverem até correndo, ou seja, ele diz: escreve em letras grandes, para que as pessoas consigam enxergar. As pessoas vão estar passando, correndo na rua, elas vão olhar para as tábuas e elas vão conseguir ler. E ler o quê? Ler tudo aquilo que Deus havia falado, ler todas as palavras que Deus havia liberado. E por que é que Deus está pedindo isso aqui? Deus me pede, te pede isso também. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes nos esquecemos do que Deus fala, nós nos esquecemos das promessas que Deus tem para as nossas vidas. E é natural isso, o tempo faz isso comigo e com você, as circunstâncias adversas fazem isso comigo e com você, os momentos difíceis da vida fazem isso comigo e com você. O que é que faz, Gui? Esmaga muitas vezes as palavras de Deus para nós, esmaga muitas vezes as promessas que um dia Deus fez a mim e a você. Os momentos difíceis, as circunstâncias, nós já nos esquecemos daquela palavra, nós já nos esquecemos das promessas, e Deus dá uma orientação e diz: pega a tábua, escreve muito grande. Por que é que Deus está falando isso? Porque Ele está dizendo: olha, vai demorar para acontecer, mas o fato de demorar não significa que eu não vá fazer. Ele está dizendo: olha, pode até parecer que vai tardar, mas eu não falho. Ou seja, escreve para que vocês não se esqueçam daquilo que eu falei, porque se eu falei, eu sou poderoso e fiel para cumprir aquilo que eu falei. Deixa eu te encorajar nessa manhã, assim como o profeta foi encorajado. Sabe aquilo que Deus falou com você? Pega um papel, escreve num papel, coloca numa cartolina, cola na geladeira, cola no espelho, todo dia que você for se olhar de manhã, cola no box do banheiro, cola sei lá onde, cola o bilhete no carro. Todos os dias você está indo trabalhar, você bate o olho e você se lembra daquilo ali. Sabe por quê? Porque o inimigo todos os dias vai tentar de alguma forma fazer com que você se esqueça daquilo que um dia Deus falou com você, mas ele está dizendo: não se esqueça, anote, porque você pode até se esquecer, mas eu não me esqueço daquilo que eu falei com você. Você pode até se esquecer, mas eu não me esqueço da promessa que eu fiz a você, e no tempo certo, no tempo determinado, aquilo que eu falei será uma realidade na sua vida. Não se esqueça, escreva a visão, escreva a visão, porque tem vezes que vai demorar bastante tempo para a visão se tornar realidade na sua vida, e você não pode se esquecer, você não pode se esquecer. Você não pode se esquecer. Eu já contei disso aqui algumas vezes. Eu com 4 anos de idade, eu me via exatamente aqui onde eu estou hoje, pregando a palavra de Deus. Eu olhava para o meu pai e eu pensava: um dia eu vou pregar assim igual meu pai. E deixa eu te dizer, eu tinha tudo para não pregar igual meu pai. E tem gente hoje que fala que eu sou muito parecido com meu pai pregando. Claro que coitado de mim, ele é o mestre mor que me ensina. Mas eu olhava e eu sentia no meu coração que Deus falava: um dia eu vou usar você para pregar minha palavra. E eu pensava: é impossível. E digo a você que por muito tempo foi exatamente o sentimento no meu coração foi esse: nunca vou fazer isso, não é para mim.
Eu não sei se você já reparou, talvez até não pareça, porque você me vê aqui em cima, olhando para todo mundo, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não gosto de estar aqui. Eu queria estar aí onde você está. Assim, meu lado humano, eu queria estar sentadinho, ouvindo a palavra, tranquilo, e vir embora, e está tudo certo, obrigado, Senhor. Mas Deus me chamou para estar aqui, para falar com você. E eu sou prova disso aqui. Escreve a visão. Não se esqueça daquilo que Deus falou. Porque no tempo certo Ele vai fazer aquilo que Ele falou. Eu quero te encorajar nessa manhã em nome de Jesus. Não desista, porque Deus não desistiu. Não desista. Talvez você recebeu uma palavra com 4 anos de idade, com 5 anos de idade. Talvez foi a vovó que te disse uma palavra, e aquela palavra parece que ecoa no seu coração. Já se passaram 30 anos, e parece que aquela lembrança da vovó falando, eu gosto de desenhar as coisas, eu gosto de ilustrar, eu gosto de contar história, e aí você está na casa da vovó tomando um café com a vovó, 5 anos, e você se lembra daquela frase que ela falava para você. Quem sabe ali não era o Senhor entregando você um sonho, um plano para a tua vida, e talvez você tenha desistido daquilo que Deus um dia te entregou. O tempo passou, o rumo da vida mudou, você fez escolhas diferentes, a vida te colocou em um outro lugar, mas mesmo assim, mesmo que pareça impossível, mesmo que você olhe para trás e diga: Gui, tantas coisas aconteceram no meio do caminho, eu estou talvez tão distante daquela palavra que vovó me disse. Eu quero te encorajar nessa manhã em nome de Jesus. Você pode ter se esquecido, você pode ter desistido, mas Deus não desistiu e não se esqueceu dos planos e projetos que Ele tem para a tua vida. Vai vivê-los em nome de Jesus, porque ainda dá tempo. Vai vivê-los em nome de Jesus, porque ainda dá tempo. Se você está vivo, se você respira, isso significa que Deus não terminou com você. Os planos, os projetos e os sonhos que Ele tem para a tua vida serão realidade se você tomar a decisão hoje de vivê-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí no versículo 4 Ele diz: olha, essa é a maneira que o justo vive. Como? Pela fé. O justo viverá pela sua fé. O que sustenta a vida de um cristão é o fato de ele se apoiar na fé que ele tem. Que a certeza é convicção daquilo que não se pode ver. Eu não estou vendo o plano, mas eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Um dia Deus me falou, e é a certeza neste plano, neste projeto de Deus, que eu apoio a minha vida todos os dias. São nas promessas, na palavra de Deus que eu apoio a minha vida. Mas a vida está tão diferente, a minha realidade é tão diferente. Não me interessa, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu não vivo pelas experiências da vida. Eu vivo e apoio a minha vida nas promessas, na palavra de Deus, aquilo que Ele disse que um dia eu viveria, e é nessa promessa que eu estou firmado. E descanso o meu coração. Um ciclo de dúvida, fé, que traz certeza, mesmo sem entender todas as coisas, e no final das contas, até mesmo não entendendo todas as coisas, me possibilita do quê? De adorar a Deus. Essa talvez seja uma das maiores loucuras do Evangelho. É você não estar entendendo e mesmo assim ter motivos para adorar. A vida está de ponta cabeça e mesmo assim você entra em um ambiente como esse e você consegue adorar. Você levanta a mão, você chora na presença de Deus, você canta, você reconhece quem Ele é. E talvez se algumas pessoas de fora te vissem fazendo o que você faz, por exemplo, em um ambiente como esse, iriam dizer: é doido mesmo. Eu tinha quase certeza, agora me certifiquei que é doido, porque não tem motivos para adorar. Motivos tem, na verdade, de praguejar contra Deus. Olha a vida dele, olha o que aconteceu na vida dele, olha a desgraça na casa dele, olha os filhos como estão. Mas por algum motivo, esse crente louco, ele vem em um lugar como esse, a vida às vezes de ponta cabeça, ele entra aqui e ele entende: eu tenho motivos para adorar. Sabe por que o motivo do cristão de adorar não é pelas coisas que aconteceram na vida? O motivo que todo cristão tem de adorar a Deus é a certeza de que mesmo no meio das confusões da vida, Deus não o abandonou. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, e nós reconhecemos que Ele está no controle, Ele é soberano de todas as coisas. É por isso que mesmo no meio da tempestade eu venho e eu levanto a mão. É por isso que mesmo no meio do caos da vida
eu venho num lugar como esse, eu adoro, dizendo: Senhor, Tu és tudo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus soberano. E o diabo grita no teu ouvido dizendo: mentira, Ele não é. Mas você adora, você levanta as mãos, você reconhece, você sabe que Deus não perdeu o controle de nada. E é exatamente isso que o profeta, ele vai reconhecer, e ele vai dizer a Deus em um dos trechos talvez mais bonitos da palavra de Deus. Versículo 17, capítulo 3 do profeta Abacuque. Ele não está entendendo tudo que Deus está fazendo, mas olha as palavras dele a Deus: ainda que a figueira não floresça, papai, não aconteceu do jeito que eu achei que ia acontecer. Papai, não foi da maneira que eu sonhei, que eu planejei. Ele termina louvando e diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides. Fecha o teu olho, presta atenção nessas palavras. Ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ou seja, está tudo indo mal. Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Mas no versículo 18 ele diz assim: todavia, porém, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele entende algo e ele conclui dizendo isso que ele mesmo entendeu: o Senhor não são as circunstâncias, não é a situação externa, não são as pessoas, mas ele entende, e por isso aqui está o motivo de ele louvar a Deus, porque ele entende algo poderoso. E ele diz: o Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará. Quem? São as pessoas, é a circunstância boa, não, nada disso. Ele, Deus, de forma sobrenatural, ele diz: é Ele quem fará os meus pés como os da corça. Eu estava parando, Deus, eu estava desistindo, Deus, eu estava estagnado, Deus, e a sensação é que eu não ia mais sair do meu lugar, mas é Ele quem faz os meus pés como os da corça. A corça corre como você não pode imaginar. É Ele que vai fazer eu correr, é Ele que vai me ajudar a caminhar, é Ele que vai me impedir que eu fique estagnado e parado no mesmo lugar. É Ele quem faz os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. É Ele quem me fará andar sobre os lugares altos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Quem crê? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Cante isso mais uma vez. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Fica de pé no teu lugar, declare isso. E ainda que a figueira não floresça, declare isso, declare isso. Que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nessa manhã, Rei Jesus. Nós não podemos, mas o Senhor está conosco. Nós não conseguimos, mas é a tua destra fiel que nos levanta, que nos sustenta. É a tua alegria que enche os nossos corações nos dias maus e tristes da vida. É a tua paz que excede o entendimento, que enche os nossos corações e a nossa mente e nos faz lembrarmos das tuas promessas e daquilo que um dia o Senhor falou conosco. Espírito Santo de Deus, nesta manhã levanta o abatido. Espírito Santo de Deus, nesta manhã levanta o cansado. Espírito Santo de Deus, nesta manhã alegra o coração triste. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra em nós da maneira que só o Senhor pode fazer. Aquele que chegou neste lugar triste, com o seu coração ferido, Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural. Talvez não vamos entender todas as coisas, assim como o profeta não entendeu, mas ele pôde no final declarar o seu louvor a Deus, sabendo que o Senhor estava no controle de tudo. É isso que nós queremos, Deus. Talvez não vamos entender todas as coisas, mas queremos todos os dias te louvarmos e reconhecermos. Pai, nós não entendemos, mas reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor não perdeu o controle de nada, e o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está guardando a minha vida, Pai. É nessa confiança que nós apoiamos os nossos corações na tua palavra e nas tuas promessas, Pai, e te agradecemos nesta manhã pela tua bondade e pela tua fidelidade com as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Receba um bálsamo de alegria nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Está tudo certo? Amém. Fica tranquilo, fica tranquila, fica em paz. Deus está cuidando de tudo. Amém.